passar a palavra para o reitor, Alex Tavares, eu sou apenas aqui o mestre de cerimônias. Então, coloco para o Ronaldo. Gente, boa tarde, prazer estar aqui. Eu acho que, assim como ontem, tivemos um encontro da excelência da universidade, no momento que fizemos a entrega dos prêmios Tese 2007, Tese UFMG 2007, das várias áreas. Eu acho que o IAT é também um espaço por excelência, da excelência da UFMG. Então, é um prazer estar aqui. Eu não posso, infelizmente, ficar toda a tarde, mas eu quis vir exatamente para mostrar o apoio que a gente, que a reitoria tem, pretende, vai manter. Claro, sempre abaixo da expectativa, porque recursos sempre estão abaixo das expectativas, mas a gente quer manter, achamos que essa ideia de professores residentes do IAT é uma ideia muito interessante, uma ideia vencedora, pelo que sabemos que vamos colher, estamos colhendo nesse momento, de forma que para mim, realmente uma alegria estar aqui e ver essa ideia de quase 10 anos frutificando naturalmente, como se espera de uma instituição dentro, um empreendimento, uma ideia dentro de uma instituição como a UFMG. Eu não vou repetir a minha fala de ontem, mesmo porque ela foi um pouquinho, quase 10 minutos, e também tinha alguns colegas que estavam lá. Mas eu queria somente chamar todos vocês para uma atenção especial ao Reúne. O Reúne é um outro lado da experiência de uma instituição como a UFMG, uma instituição universitária pública, que é o lado da relevância. O Reúne ele vai nos dar condições de praticar efetivamente a relevância na medida que nós viabilizamos a educação para mais gente e com as iniciativas do trabalho em turno noturno, mais gente em condição econômica, digamos, pior do que a média, ou seja, as pessoas pobres. De forma que, na medida que pessoas como vocês, que fazem parte desse instituto, que é o IAT, dão, claro, fazendo a crítica que é sempre bem-vinda, necessária, inclusive, eventualmente, criando novos caminhos ou fazendo com que a gente trilhe outros caminhos também, e faça correções de rota. Mas, na medida que os professores, cientistas que estão no IAT, percebem o projeto, compreendem o projeto, criticam o projeto eventualmente, mas se, vamos dizer, tem uma posição mais positiva sobre o projeto, por causa dessa lógica da inclusão, eu acho que isso vai ganhando mais força, porque a universidade vai viver um período de uma certa turbulência, quer dizer, nós vamos aceitar mais 1.200 meninos e meninas no ano que vem. E no próximo ano, mais 1.000. Nós vamos de 4.800 para 6.000, para 7.000. Então é claro que isso vai significar um momento que, se as pessoas não tiverem a percepção que é uma construção, que isso é bom para o país e que vamos dizer assim, o aperto vai ser um aperto transitório, uma vez que a gente tem a confiança que existem recursos para se fazer expansões, inclusive de edifícios, vamos construir o que estamos chamando CAD, Centro de Atividades Didáticas. Nós vamos construir um para ciências biológicas, que já está definido até o espaço, claro que criando também problemas, mas que é o atual estacionamento do ICB. Nós vamos ter que arrumar uma solução de pegar estacionamento do Mineirão,
e abrir um portão ali, enfim, trabalho, mas se as pessoas perceberem, e aí também muito importante os estudantes, né, perceberem, olha, isso é alguma coisa que vai melhorar adiante, né, nós vai acertar e nós vamos caminhar e vamos ter mais gente aqui, né, mais gente no noturno, né, então, repetindo, vamos abrir o CAD de ciências, chamando de ciências naturais, um CAD de ciências humanas e artes, e, enfim, essa área, letras, artes, ciências humanas, sociais aplicadas, seria ali atrás das letras, né? E vamos fazer um CAD de ciências exatas, que vai ficar aqui entre o antigo PCA, que não existe mais, e a química, né? Aqui o departamento de química. Então, isso, e claro, vamos ter intervenções em praticamente todas as unidades, tudo isso com recurso previsto. Então é importante, porque, claro, as forças políticas, naturalmente, aí, principalmente no meio estudantil, né, têm posturas contrárias ao processo. Né, e isso, né, na medida que a gente puder ter a compreensão, a percepção, né, e puder mostrar que vamos cumprir o processo de uma maneira adequada, né, possível, eu acho que a gente terá mais chances de sucesso e a universidade, mais uma vez, responderá presente, né, no processo de desenvolvimento do nosso país. Né. Bom, então, agradeço, desejo aí sucesso nessas horas que vão se seguir e agradeço especialmente, né, os colegas que se internaram, entre aspas, no IAT e lá fizeram a produção de um ano, né, e que agora estão aqui para discutir e mostrar aos seus pares. Cacá também está de parabéns, né, o Conselho IAT também está de parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço o reitor e amigo Ronaldo. Agradeço não só pela honra de nos brindar com essa abertura, de extrema relevância e significação para nós do IAT, agradeço no nome do Conselho Diretor, mas também, e faço questão de dizer isso em público e várias oportunidades, pelo apoio dado pelo reitorado, a condução do professor Ronaldo, da professora Luísa, ao IAT e suas atividades. O IAT tem realmente expandido muito e diversificado na sua função de difusão, né, de uma cultura transdisciplinar e avançada, com suas pesquisas de excelência e, sem dúvida, o apoio do reitorado é fundamental para essa expansão e consolidação do IAT, que é um instituto recente, né, surgiu em caráter experimental por volta de 99, 2000 e se institucionalizou apenas em 2005, nesse processo todo. Então, a primeira pessoa que a gente tem que agradecer aqui é o Ronaldo, a Heloísa e o reitorado. Tenho que agradecer também aos demais membros do comitê diretor, que me ajudam na condução do IAT, professor Sérgio Pena, professor João Antônio, professor Maurício Loureiro, professor Eduardo Mortimer, aos funcionários do IAT, Isabel, Eliana, agora Aretusa, entrando, e o seu staff de bolsistas de graduação e pós, o Tiago, Augusto, Davi, Lucas, Angeli, Bruno, Renato, e os que saíram já, estagiários também, o Guilherme Favato, o Tiago Marley e o Michel. Muito obrigado a todos por essa condução. Agradeço também a CPPD, parceira nesse programa, que é ela que fornece professores substitutos, que permitem que esses professores fiquem um ano no IAT para desenvolver os seus projetos de pesquisa. Agradeço aos debatedores, Roberto Luiz e Hugo, e a FACE, o diretor Zé Alberto e o João Antônio, que permitiram viabilizar esse evento aqui. O programa Professor Residente é um programa recente do IAT, tem 1 ano e meio, e ele visa justamente, mediante projetos que são avaliados pelo comitê diretor, com base
nos critérios de eles terem senioridade, os pesquisadores, e o projeto ser de caráter avançado e transdisciplinar. Então, as pessoas selecionadas pelo comitê diretor, elas ficam ali um ano por conta de desenvolver esse projeto. Nós temos aí esses professores, ficam ali e tem como obrigação a entrega de um produto, ou livro, ou então, como a gente vai ver hoje às 6 horas, o produto eletrônico, o livro expandido aí do professor Chico Marinho, e conferências como essas que nós vamos assistir agora. Já tivemos um seminário ano passado, que é o Portos e Portas, que foi o seminário da primeira turma que entrou no programa de residência do IAT. Esse é o segundo seminário. Eu tenho a satisfação aí já de comunicar em primeira mão que hoje, na reunião do comitê diretor, foram selecionados os próximos residentes, que entrarão em março de 2009, ficarão aí um ano, que foram selecionados a professora Maria Esther Maciel da Letras, o professor Eduardo Mortimer da Faculdade de Educação, a professora Mônica Sete Lopes da Faculdade de Direito e o professor Cláudio Beato da Fafiche, Departamento de Sociologia. Então, foi selecionado hoje de manhã, estou colocando aqui, comunicando, são os próximos residentes do IAT. É uma felicidade trabalhar com esses professores residentes, Regina, Sérgio, Takahashi, o Chico Marinho e o Zé Raimundo. A gente vai passar na primeira parte uma discussão aí dessa questão da história e da genética com a professora Regina, que tem 40 minutos para falar, história e biologia, diálogos possíveis, distâncias necessárias. Depois o Sérgio entra com história genética do povo brasileiro. Uma das coisas que nós estamos conseguindo nessa turma é que os pesquisadores residentes comecem a trabalhar junto. E o Sérgio e a Regina já estão desenvolvendo trabalhos conjuntos, inclusive publicados aí no Estado de Minas, na Folha de São Paulo e outras oportunidades, colocam, conseguindo aos poucos com que realmente não apenas seja pesquisa individual, mas que haja essa interpenetração. E após isso, o Roberto Luiz vai debater com a Regina e o Sérgio. Depois, às 4 horas, o José Raimundo com Machado de Assis em 4 encontros na Rua do Ouvidor, seguido do Takahashi, a estrutura do conhecimento tecnológico do tipo científico. E, a seguir, o debate, a exposição do Takahashi e do Zé Raimundo. Aí vem o Chico Marinho para apresentar uma exposição teórica sobre o trabalho que ele está montando lá embaixo, sobre arte computacional. E a gente vai concluir com a exibição do trabalho do Chico Marinho e com a apresentação dos 2 livros que são lançados hoje, os livros relativos aos encontros transdisciplinares 2002 e 2005, organizados pelo professor João Antônio, e o livro sobre os encontros transdisciplinares, realizado em 2006, e o qual inclui também o seminário As Fronteiras do Saber, prospectando para o avançado, que eu tive a honra de organizar. Então, eu vou convocar aí a Regina, o Sérgio e o Roberto Luiz para subir à mesa. E a gente prefere ficar isso? Não, você se vontade. Pode subir, Roberto. Pode subir. Certo. Bom, boa tarde. Eu gostaria de
agradecer ao IEAT essa oportunidade que eu tenho tido de me dedicar especialmente ao meu trabalho, agradecer ao meu departamento que me liberou para essa residência de um ano, aos meus colegas todos e, obviamente, a vocês que estão aqui prestigiando o evento. Essa fala que eu vou apresentar, ela não é exatamente a pesquisa que eu faço no IEAT. Eu trabalho com biólogos do Museu Nacional nos anos 30 e 40 no Brasil. É um trabalho de reflexão paralelo, né, a partir de algumas leituras que eu tive que fazer para estudar os biólogos lá do Museu Nacional e que eu quis sistematizar em algum momento. Um primeiro exercício de sistematização de algumas reflexões. Entre a história e a biologia, né, eu estou propondo alguns diálogos possíveis, mas algumas distâncias necessárias. Nos debates entre os historiadores, uma das críticas mais duras que se pode dirigir a uma análise é acusá-la de possuir uma perspectiva evolucionista. Nesta, a história seria violentada por dois procedimentos. Um primeiro delinearia uma concepção de tempo sob o signo da continuidade, numa longa sucessão temporal em que cada momento do presente se ligaria ao anterior por determinações necessárias. A história das sociedades, das cavernas aos shopping centers, revelaria o segredo do desenvolvimento de alguma tendência já escrita desde o início, presente desde os primórdios da aventura humana e, simultaneamente, exterior a ela. No vislumbre dessa permanência, a história seria, sobretudo, um reencontro do homem consigo mesmo. E o tempo, a matéria-prima básica do estudo histórico, seria uma imensa totalidade homogênea, na qual passado, presente e futuro se confundiriam, apresentando-se apenas como espaços distintos numa longa linha de sucessão de eras. Um segundo procedimento supostamente desdobrado do evolucionismo seria o de conceber a história sob a regência do progresso, numa atitude otimista, crédula, progresso da razão, das forças produtivas, da civilização. O tempo seria traçado como uma sucessão ascendente, em direção a um fim pré-determinado. Somando-se isso à lógica da continuidade, a história narraria a crescente concretização de um destino e acompanharia o desempenho humano em efetivá-lo nessa longa linha de sucessão. Entre a continuidade e o progresso, a história evolucionista seria fonte de segurança e conforto, porque reencontro, como eu disse, assim como reforço de uma imagem otimista do domínio humano sobre o mundo, validando valores e práticas contemporâneas como ápice de um trajeto percorrido. A metáfora da evolução como uma escada serve bem à compreensão dessa abordagem historiográfica, sempre criticada. Passo a passo, degrau a degrau, a ascensão humana seria premiada pela possibilidade, uma vez chegando ao topo, de avaliar o espaço percorrido ao longo de um tempo contínuo e dirigir-lhe um olhar de fim de mundo. O historiador, ao debruçar-se sobre o estudo dos homens que viveram no passado, ganha um quê de arrogância, pois deles detém os segredos e a chave do seu destino. Assim, o termo evolucionista recebe uma conotação negativa quando referida a análises sobre o homem e a sociedade. Eu acredito que isso se deve, em grande parte, pelo estreitamento da compreensão da teoria da seleção natural, tal como ela foi muito difundida entre os profissionais das ciências humanas pela corrente do darwinismo social e da sociobiologia. Uma seleção vista como mera lei de sobrevivência do mais forte, o mais apto foi identificado ao melhor, mais perfeito, com a perda de detalhes essenciais da complexidade das propostas de Darwin, gerando uma série de trabalhos e práticas com conteúdo político e ético muito duvidoso. Não obstante ter se transformado numa fonte de crítica quando utilizada por cientistas da área de humanas, a teoria da evolução já foi, entretanto, em outras épocas, objeto de atenção e consideração extremamente positivas. Pensadores da importância de Marx e de Freud, cujas obras representam verdadeiras revoluções intelectuais no pensamento ocidental, realizaram leituras vigorosas de Darwin, numa abertura de janelas de comunicações entre diferentes áreas das ciências humanas, naturais e sociais. Quando A Origem das Espécies foi publicada, Marx vivia em Londres, trabalhando intensamente no Museu Britânico. O livro exerceu sobre ele uma forte impressão, e ele o apontou em suas correspondências como uma base nas ciências naturais para sua teoria sobre a luta de classes.
Em 1873, ele enviou um exemplar de O Capital a Darwin, autografando-o como um sincero admirador. O movimento de aproximação do pensador alemão em direção ao cientista, mesmo que somente pela expressão de uma franca simpatia, evidencia como Marx dimensionou as profundas consequências possíveis no materialismo radical presente nas teorias de Darwin para a compreensão e para a transformação do mundo. Posteriormente, Freud notaria como a teoria da evolução teve um papel essencial ao ofender o ingênuo amor próprio do homem, roubando-lhe qualquer privilégio de criação especial, ligando o homem à natureza e relegando-o a descendente do mundo animal. Referia-se ao cientista inglês como o grande Darwin e citou-o várias vezes, desde os primeiros escritos sobre a histeria, no fim do século XIX, até o seu último livro sobre Moisés e o monoteísmo, em 1939. Ao mudar-se para Londres, resgatado da Alemanha nazista, levou consigo 9 volumes de Darwin, adquiridos entre 1875 e 1883. Considerando a riqueza da aproximação entre esses grandes pensadores humanistas e a biologia evolutiva, o meu argumento é o de que contatos dessa ordem são não apenas possíveis no estado atual das reflexões dos historiadores, e aqui eu falarei da história, dentre as várias áreas das ciências humanas. Mas, além desse, esses contatos, eles podem contribuir definitivamente para o encaminhamento de alguns desafios a serem urgentemente enfrentados pela historiografia. Para tanto, será necessário retomar o significado da teoria da evolução e, considerando o vigor com que ela ainda responde a várias indagações da biologia contemporânea, redefinir o sentido que ela pode assumir para pessoas que se dedicam à construção do conhecimento sobre os homens no tempo, ou seja, os historiadores. Buscando contornar o horror que a proposta possa causar aos estudiosos da minha área de história, eu delineei a seguinte estratégia. Antes de discutir a possibilidade do diálogo, eu iniciarei estabelecendo limites de análise e algumas distâncias indispensáveis. Vamos às distâncias. Primeiramente, visando esclarecer melhor o que já foi dito até agora, torna-se importante recortar o limite da minha reflexão. Eu não tratarei aqui de toda a biologia, constituída por campos distintos e por uma ampla gama de aplicações práticas. No seio da complexidade dessa ciência, Ernest Mayr distingue especialmente a biologia funcional e a biologia evolucionista. A primeira, segundo ele, lida com a fisiologia das mais diversas atividades dos organismos vivos, aproximando-se em seus métodos experimentais e em suas explicações das ciências físicas e químicas. A segunda, a biologia evolucionista, também chamada por esse estudioso de biologia histórica, possui um método ligado à construção de cenários hipotéticos e de narrativas históricas, assim como a comparação de evidências variadas. Segundo Mayr ainda, se traçássemos uma linha divisória entre as ciências exatas e as ciências humanas, tal linha cortaria a biologia bem ao meio e anexaria a biologia funcional às ciências exatas, ao mesmo tempo em que classificaria a biologia evolucionista entre as ciências humanas, revelando assim a fraqueza da velha classificação das ciências. Estabelecido este primeiro recorte, eu chamo a atenção para um outro ponto básico de partida. A proposta de diálogo entre história e biologia, que eu estou tentando fazer aqui, ela não se refere a uma tentativa de aplicação dos resultados práticos de uma em outra. Não é possível transferir a teoria da evolução para a produção do conhecimento histórico, como se pudesse explicar e esgotar a história social humana, e não se deve tampouco projetar categorias de análise da sociedade humana aos reinos vegetal e animal, nem esvaziar as distinções inegáveis desses dois campos de conhecimento voltados para objetos completamente diversos, né? Essa perspectiva de aplicação foi a do darwinismo social, da sociobiologia, né, com resultados desastrosos. Trata-se antes de explorar a maneira como essas formas de conhecimento que são distintas, com objetos de estudos diferentes, possuem, entretanto, alguns pressupostos similares que possibilitam uma espécie de tradução metodológica, através da qual nós podemos abrir uma janela de comunicação. Deseja-se, assim, avaliar no que essa abertura pode ser valiosa para a historiografia contemporânea,
e como a biologia traz para o historiador que explore as porosidades e as interfaces entre essas duas disciplinas, elementos para o exercício efetivamente da cultura. Ele lamenta, tem um livro dele que chama Os Usos e os Abusos da Biologia, e nele ele lamenta as perdas sofridas pela ciência da biologia na transferência ao estudo dos mais diversos seres vivos de metáforas relacionadas ao imperialismo, à dominação política ou ao utilitarismo econômico do capitalismo contemporâneo. Escrevendo sobre o impacto estrondoso da publicação em 1975 do livro Sociobiologia, a Nova Síntese, de Edward Wilson, Salins denuncia um sério descarrilamento ideológico da teoria da seleção natural. A seleção, pervertida pela ideia de maximização e da vitória do melhor, transformou-se, segundo Salins, numa espécie de capitalismo genético. Acusada por muitos de ser uma reencarnação do darwinismo social, a sociobiologia propõe uma nova síntese que englobe as ciências sociais e as humanidades à biologia, supondo a sociedade como um resultado comportamental de interações de organismos com inclinações biológicas geneticamente determinadas. Contra isso, Salins afirma a descontinuidade radical entre natureza e cultura. Dentro da impossibilidade de construir um conhecimento efetivo sobre cultura humana a partir da sua redução aos seus aspectos biológicos e naturais, reside o campo inteiro das humanidades. De outra maneira, apenas nos restaria, mais do que abandonar a compreensão do mundo humano como um mundo repleto de significados, Salins lamenta, seria perder a melhor esperança de conhecer a nós mesmos. Outra crítica contundente, o segundo exemplo de crítica do uso da biologia para o esclarecimento da cultura e das sociedades humanas, emerge dos inúmeros livros de Stephen Jay Gould. Segundo ele, o combate ao determinismo biológico apresenta-se como tarefa sempre na ordem do dia, pelo caráter impressionantemente recorrente dos seus argumentos. Toda vez que se imagina a derrota do monstro, lá está ele, qual ida de Lerna, desdobrando novas cabeças. Ao longo das décadas, os argumentos apresentam-se praticamente os mesmos, mas são igualmente eficazes na justificativa de desigualdades sociais e de políticas públicas de exclusão, revestindo-as de motivações supostamente científicas. Gould traça um paralelo entre a ascensão do determinismo biológico nos Estados Unidos e períodos de avanço do conservadorismo político, com usos do evolucionismo associados a práticas racistas, sexistas e imperialistas, marcando vítimas com selos de inferioridade em uso da biologia como cúmplice. Negar a importância da biologia para a busca de compreender o homem seria, segundo Gould ainda, desperdiçar uma importante premissa, essencial na revolução intelectual empreendida primeiramente por Darwin, a de que o ser humano é inextricavelmente parte da natureza. Ao mesmo tempo, ele entende as mudanças na sociedade como frutos de práticas culturais marcadas pela flexibilidade e pela criatividade da mente humana, incompreensível nos termos da seleção natural ou da evolução. Assim, baseando-me nos argumentos de Salins e de Stephen Jay Gould, estabeleço as distâncias necessárias entre a história, a área de conhecimento das ciências humanas na qual insiro a minha reflexão, e a biologia. Os resultados produzidos por uma não são aplicáveis à outra. Afinal, o limite é aquilo que se insinua entre dois ou mais mundos, dividindo-os, anunciando a diferença. O limite é salutar para a manutenção das alteridades entre um e outro. Insinua a presença da diferença e sugere a necessidade da separação. Até porque, sem isso, só poderia existir um monólogo. Mas e o diálogo? Quais são as possibilidades? O tempo da história é, e eu cito Ivan Domingues, um motivo de escândalo para quem deseja a identidade e a determinação. Ao experimentar o tempo com uma ação corrosiva e denunciadora do caráter efêmero das coisas,
os homens fazem de tudo para negar e recalcar o que evidencia a decadência e a morte implacáveis inscritas em sua condição. Ao longo de vários séculos, diferentes formas de relação com o tempo, fosse representado como tempo cíclico, fosse representado como tempo linear, né? Essas formas de relação com o tempo negaram o surgimento do novo, do imprevisto, do indeterminado. Reduzindo o devir à eternidade, estabilizou-se o seu fluxo e se estabeleceu um plano de permanência em que a ideia de destino ou de um a priori puderam se alojar. Não menos escandaloso é o tempo da evolução, trazendo a vertiginosa constatação de que, ao ser humano, cabe uma parte muito pequena da história do planeta, afastando expectativas antropocêntricas de que tudo que está aí seja organizado para o nosso usufruto. Assim, tanto o estudo da história quanto da biologia evolutiva nos colocam diretamente frente à reflexão sobre as relações entre os vivos e os mortos, presente e passado, esperança e finitude, continuidade e criação. E nenhum desses termos se apresentam como antagônicos. Tanto a história quanto a biologia evolutiva são impensáveis sem o acontecimento e sem o tempo. Sem tempo, não há acontecimento. Sem acontecimento, não há tempo. E ainda citando Ivan Domingues, ambos partilham da mesma natureza, tempo e acontecimento, apesar de não serem idênticos. Como acontecimentos, poderíamos pensar em várias coisas, como a extinção de uma espécie por um cataclismo, a migração de uma população de focas, a revolução do porto e a exigência do retorno de Dom João a Lisboa, a gripe espanhola de 1918, a aceitação de Darwin para a viagem na Beagle como acompanhante lá do capitão Robert Fitzroy. Esses eventos são, por excelência, singulares, irrepetíveis e trazem, não raras vezes, uma forte marca de contingência. Por outro lado, também se ligam a uma série de condições existentes, mesmo que não necessariamente determinantes. Emergem nessas condições, interagem com essas condições e, por vezes, as transformam radicalmente através da criação. Nessa concepção do tempo e do acontecimento como surgimento do que não existia antes, mas por vezes também como permanência do que já existia, não há lugar para teleologia, para a lógica do progresso, nem para a previsão do futuro a partir de raciocínios deterministas. Para Mair, a biologia só logrou ser uma ciência bona fide quando eliminou a teleologia de seus procedimentos teóricos, descartando a concepção de uma causa final a reger os fenômenos, conduzindo-os a um fim ou meta. Segundo esse autor, isso foi efetivado primeiramente por Darwin e retomado com vigor na síntese evolucionista de 1940, da década de 1940. As transformações evolutivas realizam-se, grosso modo, no seio da combinação entre a ocorrência de uma grande variação a cada geração e a maior probabilidade de seleções dos organismos com fenótipos mais favoráveis à sobrevivência em determinadas condições ambientais. São resultados, portanto, a posteriori e não uma busca definida a priori. Um exemplo clássico e sempre citado é o das espécies de salmão do Oceano Pacífico. Esses peixes realizam uma longa e turbulenta viagem, que pode abranger cerca de 5.500 quilômetros entre a área de alimentação nos oceanos e a da desova nos rios, em ribeiros e lagos de água doce. Após os salmões nadarem durante várias semanas, enfrentando inúmeras adversidades, ele chega ao seu destino extremamente debilitado, magro, com cortes sofridos, porque ele nada sobre as pedras de rios rasos, corredeiras, quedas d'água, né? As barbatanas rasgadas, os olhos e as brânquias infestados de parasitas. Ao entrar na zona de água doce, ele não consegue mais se alimentar e conta apenas com suas reservas. Mas com isso ele diminui o espaço ocupado pelo aparelho digestivo, possibilitando o aumento para o armazenamento de mais ovos, que atinge um número muito expressivo. Ao chegar na zona de reprodução, a fêmea faz uma pequena cavidade no fundo do rio, onde ela realiza a única desova da sua existência, seguida pela fecundação do macho. Ambos morrem logo depois, sem forças para voltar ao oceano e se alimentar.
O trajeto para a reprodução é, assim, uma viagem tanto em direção à morte, quanto garantia da sobrevivência da espécie. Entretanto, seria um erro imenso tomar a forma como essa espécie se reproduz como uma causa final que explica todas as suas adaptações. Ou seja, não se pode pensar que todas as características do salmão foram obtidas com vistas a maximizar esse movimento de uma só postura seguida da sua morte, como se esse fosse um destino inato, dado desde o início. Essa solução foi fruto de processos delineados a partir das variações apresentadas nas sucessivas gerações de peixes dessa espécie. Não se pode explicar a sua transformação como se toda ela fosse direcionada para essa única e suicida postura de ovos. Esse resultado, que parece perfeito até pelo imenso apelo poético que ele traz, né, é fruto de milhões de anos de seleção natural, na qual atuaram acaso e necessidade. O estudo da história também rejeita explicações teleológicas, olhar de fim de mundo, na qual o passado é indagado somente no que confirma uma determinada situação, reinterpretando todos os processos e valorizando apenas os acontecimentos que se prestam como passos lineares na sua concretização. Eu tomarei aqui o exemplo da proclamação da independência do Brasil. Em fins do século XVIII, nos primeiros anos do século XIX, grandes transformações marcaram as relações entre a metrópole portuguesa e a sua colônia mais preciosa, o Brasil. Uma elite luso-brasileira, vivendo nos trópicos e com seus interesses aqui bem estabelecidos, entrava em constantes divergências com Lisboa. Após a vinda da corte, decorrente da invasão napoleônica, houve uma verdadeira interiorização da metrópole portuguesa na região centro-sul da colônia, com significativas mudanças. Muitos dos súditos que viviam do lado de cá do Atlântico prosperaram com o incremento do comércio de tropas para o abastecimento dos mercados, dinamizados pela presença da corte no Rio de Janeiro. Muitas dessas famílias mesclaram-se através de inúmeros casamentos com a nobreza recém-chegada, que vinha exibindo grande pompa, mas de mãos abanando. Ainda no Centro-Sul, a agricultura para o mercado interno se dinamizou nessa época. A vida cultural e científica conheceu mudanças significativas. Em 1815, atendendo às exigências do Congresso de Viena, mas também e principalmente satisfazendo aos interesses internos da classe senhorial luso-brasileira, Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido. A partir de então, a grande intenção das elites dirigiu-se à manutenção dos laços entre os reinos portugueses, Brasil, dentre eles, o Brasil era parte do reino português, com autonomia administrativa, num projeto de emancipação. Essa solução, entretanto, sofreu um grande abalo e se tornou inviável. Ela foi acalentada por essa elite, mas foi inviabilizada pela Revolução do Porto, que exigiu a volta de Dom João e estabeleceu medidas recolonizadoras. Se acompanharmos os acontecimentos ao longo do ano de 1822, percebe-se que a independência só se tornou uma opção real para as elites dominantes num momento muito próximo ao 7 de setembro. Aliás, para os homens da época, esse dia, o 7 de setembro, só passou a ser um marco oficial da independência posteriormente, após a negociação do reconhecimento mediada pela Inglaterra, que os jornais da época falavam muito mais do 1º de agosto, do Manifesto aos Brasileiros, e do 12 de outubro, que é a aclamação de Dom Pedro, como marcos do que o 7 de setembro. Seguiram-se anos de grandes conflitos entre elite, Dom Pedro, a abdicação, a turbulência do período regencial, quando a elite se viu aterrorizada por movimentos que envolviam populações escravas, homens pobres livres, tropas de soldados, dentre outros. Além desses conflitos com a vil canalha, como eles costumavam dizer, os conflitos intra-elites, com brigas homéricas entre grandes famílias pelo controle dos poderes locais, tumultuava a vida em várias províncias, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. Na década de 1840, houve iniciativas de centralização e organização de um Estado nacional, foram defendidas, foram praticadas como a saída para as atribulações do período regencial. E durante o segundo reinado, a história e já com uma tranquilidade, uma situação do país muito mais tranquila do que no período regencial, a história do período precedente a 1822 foi contada e depois recontada por várias décadas como uma inexorável marcha em direção à independência do Brasil como uma nação monárquica, levada à frente por homens que trariam amor à nação brasileira como um móvel quase inato e um processo de independência desde o início.
Por outro lado, é significativo que os projetos republicanos, como Cipriano Barata e Frei Caneca, foram ocultos tanto quanto possível, pois contrariavam essa ideia da opção da independência monárquica sob o controle da Casa de Bragança e a outorga de uma Constituição. Então, algo que foi sendo definido é contado como dado desde o início. Bom, ao contrário do que possam estabelecer essas visões teleológicas, a cada momento do passado, o futuro se apresentava em sua indeterminação, e as possibilidades disponíveis eram muitas. Em história é sempre preciso considerar-se, como ressalta Paul Ricoeur, aquilo que foi e não é mais, as promessas não cumpridas do passado. A explicação histórica ela não pode ter um caráter retrospectivo, como se o presente fosse inexorável e inelutável. Aliás, nesse ponto reside uma das melhores notícias que a história tem para dar, ou seja, que o mundo em que vivemos não precisa necessariamente ser do jeito que é. No que diz respeito à biologia, o diagrama de divergência de Taxon, desenhado por Darwin na Origem das Espécies, evidencia que a metáfora capaz de expressar a teoria da evolução não é a da escada, mas é a da árvore. Né? Um largo tronco evidenciando um início comum, ramificações dispersas, não regulares, algumas se interrompendo bruscamente, outras se subdividindo em ramos que por sua vez se multiplicam novamente. Resultado, a posteriori, a evolução mistura acaso e necessidade. Acaso da variação dos seres vivos, necessidade decorrente das condições de existência em que se dá a seleção. Um dos pontos mais importantes a ser ressaltado diz respeito ao desafio da ideia de um progresso a ser concretizado no tempo. Não se trata da sobrevivência do melhor, nem do mais perfeito. Os seres vivos se reproduzem com grandes variações passíveis de serem herdadas por seus descendentes. A variação é casual, não é dirigida para uma determinada forma final a ser alcançada. No âmbito dessa variação, há indivíduos com características, por vezes mínimas, que podem conferir-lhes certa vantagem sobre os demais. Possuindo maior possibilidade de sobreviver, esses organismos terão maior chance de transmitir aos seus descendentes uma característica que é vantajosa naquele momento, naquelas condições. Mas essa sua maior aptidão é extremamente relativa e contingencial. Ao lado de uma ou mais características que os favorecem, abrigam uma série de outras que não são necessariamente melhores. Com o passar do tempo e ao sabor das mudanças das condições de existência, algumas das características desse conjunto podem vir a se tornar desfavoráveis. E podem vir a se tornar o motivo da extinção de uma espécie. A antiga concepção de uma escala natura, definidora da perfeição e progressão ascendente dos seres vivos, foi radicalmente contestada pela teoria da seleção natural. Há ainda outros paralelos que poderiam ser explorados, mas não farei nos limites dessa fala. Apenas os indicarei brevemente. E tomo aqui um exemplo do Mair, do biólogo. Né? Ao considerar a proximidade entre a biologia e a história, ele recorre ao historiador inglês Edward Carr. Segundo Edward Carr, né, a história se diferenciaria das outras ciências em 5 aspectos. E dos 5, Mair compra 3, que pertenceriam também à biologia. 2 não. 2 ele não afirma como comuns à biologia. A história não ensina lições e a história é necessariamente subjetiva. Essas 2 ele rejeita. Mas as outras 3 se aplicariam, segundo ele, a saber, a história lida com o que é único. Segundo, tanja questões morais e religiosas. E terceiro, e é incapaz de fazer previsões. Bom, uma vez indicado algumas janelas de comunicação entre história e biologia, e após a imprescindível indicação das distâncias necessárias entre essas 2 disciplinas, resta uma pergunta. Como que esse diálogo pode ser profícuo para os respectivos pesquisadores e para a construção do conhecimento como uma prática transformadora do mundo em que vivemos? Vejamos primeiro o que a história pode oferecer à biologia. Né? Mair afirma que um dos métodos primordiais da biologia evolutiva reside na comparação de evidências variadas num constante teste de narrativas. Ora, um dos principais dilemas das narrativas dos processos de seleção consiste na constatação da inexistência de fatos puros. Né?
e aí eu vou citar o Stephen Jay Gould, né? Os fatos só ganham sentido à luz de uma teoria, o que traz um imenso perigo para o cientista, de se usá-los como fatos puros, de só enxergar o que a teoria predominante destaca, reforçando apenas o que já se sabe de antemão. Eu vou tomar a liberdade de citar uma palestra que eu vi do professor Danilo Pena na semana passada. Se eu estiver errado, se você me corrija. Ele fez uma palestra no evento Darwinismo Ativo e ele evidenciou esses riscos. Ele expôs explicações dadas por diferentes trabalhos científicos para a relação entre a distribuição das populações e incidência de indivíduos com uma imunidade inata ao vírus da AIDS. E várias pesquisas que ele mostrou buscam associações entre essas antigas incidências das áreas, que haveria uma coincidência, né, de antigas áreas de incidência da peste bubônica, uma outra pesquisa apontou a malária e uma terceira a varíola. Acompanhando os impasses enfrentados pelas diferentes hipóteses, e certamente a palestra do professor Pena é muito mais detalhada e rigorosa do que eu estou apresentando aqui, ele mostra o grau de incerteza presente em todos os resultados e alerta para o perigo de esquecermos que a história da natureza não tem um sentido intrínseco. Antes, essa história é uma construção humana culturalmente informada. Em cima dos mesmos dados, diversas narrativas evolucionistas podem ser construídas, evidenciando mais uma vez a distância a ser respeitada entre natureza e cultura, assim como os perigos de um evolucionismo ingênuo ou, o que seria pior, dogmático. Sobre esse ponto, certamente, e nesses impasses, os biólogos, eu tenho certeza, eles podem se beneficiar dos trabalhos de muitos historiadores, que desde sempre estão acostumados a enfrentar o problema dos limites das suas narrativas, a historicidade da própria história e o movimento que liga as práticas interpretativas às práticas sociais. Os historiadores continuamente realizam a crítica do anacronismo que possa estar presente nas suas análises, consideram o lugar histórico do qual realizam as suas enunciações, percebem, ou pelo menos são levados, são estimulados a perceber as relações entre o saber que produzem e os dilemas de seu próprio tempo. Esses debates são extremamente complexos, não tem uma solução única para os historiadores, mas certamente podem servir ao incremento do que Gould reivindicou como uma história natural humanista, na qual o pensamento criativo se alimenta de intensa pesquisa e rigor, mas também de intuição, de consideração dos preconceitos a serem combatidos, de insights dos contatos com outras disciplinas e do posicionamento do cientista frente aos seus contemporâneos. Para os historiadores, rever a recusa à biologia e dispor-se ao diálogo são atitudes que integram a reconsideração de preconceitos advindos de uma compreensão da biologia reduzida a formas de divulgação mais simplistas, como no caso do darwinismo social. Um conhecimento mais fundamentado da biologia será essencial no momento em que a história se debruça sobre a questão ambiental, um dos maiores impasses do nosso mundo contemporâneo. A cada dia, pesquisas históricas focalizam relações entre a sociedade e o ambiente, explorando temas diversos. Por exemplo, a história da aclimatação de plantas e animais em uma verdadeira globalização das espécies, representações diversas em diferentes sociedades sobre a natureza, relações dos homens com animais domésticos ou selvagens, e assim como relação dos homens com a vegetação. Por exemplo, há histórias de florestas. Eu citaria aqui o exemplo do livro A Ferro e Fogo sobre a história da Mata Atlântica. Avaliam-se assim, em diferentes trabalhos, os resultados da ação de diferentes sociedades na transformação, na sobrevivência, na destruição dos seres vivos. Mas, como foi inicialmente dito, não se trata de aplicar resultados, mas sim de abrir janelas de comunicação. E nesse ponto eu evocaria aqui um dos argumentos mais insistentemente lembrados em defesa do estudo da seleção natural. Sem finalidade, sem progresso, sem metafísica que a apoie, ela contraria o profundo antropocentrismo da nossa cultura ocidental. É essencial saber do intervalo intransponível entre natureza e cultura, como todos os autores aqui citados ressaltaram. Mas também não podemos negar a continuidade entre o homem e a natureza. Afinal, se o homem vive e exerce a liberdade de criação, e o seu devir no tempo é capaz de engendrar o novo, a vida humana também traz a marca inegável da necessidade.
A natureza nos impõe várias condições, das quais a maior e a mais temível, e para a qual às vezes a história foi utilizada para aplacar esse caráter temível, é a nossa morte biológica. E, se abrirmos um pouco mais o nosso campo de visão, a finitude da nossa espécie e o pequeno, mínimo e significante intervalo de tempo que a sua passagem, que a passagem da nossa espécie representa na história do planeta. Paradoxalmente, ao aprender com a biologia o questionamento do antropocentrismo, o historiador só o faz muito interessadamente, buscando revertê-lo em proveito do próprio homem, visando estender a expectativa da sobrevivência das suas sociedades. Como afirma Norbert Elias, num belo livro sobre o tempo, os homens não vivem isolados, mas se inserem no dever da natureza. Diferentes dos outros seres vivos, pela cultura que inventam, compete a eles a responsabilidade de se encarregarem, em seu próprio interesse, dessa relação entre o homem e a natureza. Falando de vivos e de mortos, a história e a biologia privilegiam a vida como grande tema. Entre o acaso e a necessidade, evidenciam a criação. Conhecimentos que são elaborados por homens e para os homens perscrutam passado e presente na indagação de futuros possíveis. Não podem fazer previsões exatas, mas certamente podem esboçar prognósticos. Trazem a consciência da responsabilidade, assim como um horizonte de ação para o homem, criador da cultura, inventor de artefatos e de letras. Sobretudo, tanto a história como a biologia nos ensinam que, a cada momento, há várias possibilidades em aberto. Tratemos de mapeá-las, pois, e aqui eu vou citar o George Agamben, no horizonte dessas possibilidades, numa experimentação do tempo como momento certo, como instante propício, ocasião para a ação, a iniciativa do homem pode colher a oportunidade favorável e decidir, num átimo, a própria liberdade. Muito obrigada. Fazer a rodada de perguntas, ou seja, a gente recolhe uma série de perguntas aqui, aí a mesa ela responde conforme, só para a gente ganhar o tempo e pedir para serem bem ágeis nas perguntas. A questão da pergunta, propriamente, diz respeito à palestra da professora Regina, seria, eu acho que essa reflexão sobre, você podia trazer também, talvez, até a contribuição do professor Ricardo Takahashi, pensando na divisão das ciências como todas as ciências exatas, ciências humanas e a biologia, quando você colocou a biologia, citando alguém, me lembro no meio entre as duas, né? E porque me parece que uma questão que seria interessante a gente pensar para ver esse diálogo entre, vamos dizer assim, as metodologias na história e na biologia, como em outras ciências, além de afastar a questão do evolucionismo social, que foi o ponto que você destacou, uma outra questão que eu acho que valeria a pena a gente refletir também seria a questão de se a ciência, no caso, busca uma lei universal ou algo particular, né? E eu não sei se foi lá no IAT que eu vi isso, professor Sérgio Pena, ou de algum lugar que eu vi que a única lei universal da biologia seria a teoria de Darwin, né? Então não seria uma disciplina propriamente, cujo objetivo seria estabelecer leis universais, como a gente pensa a física clássica, pelo menos, né? E a história, eu pensaria como sendo algo que busca justamente o individual, né? A particularidade, como você ressaltou também, né? Então seria uma orientação diferente, singularizante, do que uma orientação universalizante. Eu queria fazer uma pergunta para a Regina também. Primeiro, cumprimentar a mesa, eu acho que pela qualidade das apresentações, e cumprimentar a Regina pela coragem, eu acho que repor para a história o tema da questão da evolução. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com a ideia do conceito de evolução e a ideia do evolucionismo, que é, sem dúvida nenhuma, você colocou muito bem, todas as razões por que esse conceito ele sempre foi rechaçado por todos nós. E eu fiquei pensando o seguinte,
que o próprio Marx, que você citou, né, ele ainda que é admirador de Darwin, eu acho que ele vai trabalhar muito mais com a ideia de desenvolvimento do que com a ideia também do que com a evolução, que é o conceito com o qual ele não vai trabalhar. Ele trabalha muito mais com a ideia de desenvolvimento, não é? E sem dúvida nenhuma, sobretudo porque acreditava que a história tinha uma direção, e uma direção que se construía, obviamente, no enfrentamento, na luta, na diversidade dos interesses e nas oposições de classe e tudo mais. E eu fiquei pensando uma outra coisa, no Borges. O Borges, na História da Eternidade, ele fala uma coisa muito bonita quando ele diz o seguinte, que ele chega a dizer assim: entendi que sem tempo não há movimento. Então, na realidade, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que você vê a instrumentalidade, tá, do conceito, dessa recuperação? Claro que não é da mesma maneira, entendi muito bem, você não está trabalhando, você está trabalhando com essa diferença toda aí que você vai mencionar, inclusive quando você diz que a ideia, inclusive, não ter que ser óculos sem tristeza, que eu acho que a metáfora da emoção seria a metáfora da árvore. Eu entendi que essa é um caminho pelo qual você está tentando pensar, se eu entendi bem, tentando pensar diferentemente isso. Então eu queria saber como é que com esse conceito você pode dar conta, como é que você dialoga com Marx e como é que você pensa a questão do movimento na história. E sobretudo quando ele dizia como separar um momento do seu aparente outro e do ontem do seu aparente hoje. Inicia também cumprimentando a mesa, acho que as palestras foram muitíssimo interessantes. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é para a Regina, talvez seja para o Sérgio. Regina, eu acho que esse ferramental que o professor Sérgio coloca de recuperar traços do passado, traços que certamente haviam se perdido na memória de todos, haviam se perdido no registro historiográfico de todos, e que vai lá genética e, de maneira talvez impertinente, cavuca e descobre de onde vem, quem são aquelas pessoas que estão aqui presentes. Será que, um pouco recolocando uma questão que o professor Roberto também levanta, a Amazônia, em Manaus, haveria 7 mil índios autodeclarados em Manaus. Agora, certamente há 7 mil declarados na medida em que eles têm memória disso, na medida em que esse registro se faz presente para as pessoas culturalmente, na medida em que o Sérgio vai te dar essa ferramenta para voltar atrás e descobrir elos perdidos. A história teria algo como colocar questões de o que é o presente, dado que esse passado, talvez esquecido, se recoloca. Que tipo de pergunta é possível fazer, talvez colocando essa direção que os Aragões levantam, de que maneira a gente singulariza essa informação massiva que a genética traz. Acho que eu tenho aqui a pergunta do Zé Raimundo, da Eliana e do Takahashi, né? Eu vou responder primeiro a Eliana, porque eu acho que a resposta para o Zé Raimundo e para o Takahashi vai muito na mesma direção. Bom, na verdade, ela falou da coragem. Eu tive muitas dúvidas ao definir o tema da minha palestra, em me definir por esse, né? Até, na verdade, eu tive um pouco de medo, tanto pelo perigo de me arriscarem ou me falar de biologia do lado do Sérgio Pena, que é uma temeridade. Falar de biologia ao lado do Sérgio Pena é difícil e pode gerar, né, grandes críticas, né? Mas o fato de que, nessa pesquisa que eu tenho feito sobre alguns biólogos
que trabalharam no Museu Nacional, uma preocupação minha foi ler algo sobre biologia. Então, na verdade, eu fui ler a origem das espécies, e não era um conhecimento especializado que eu buscava, mas um entendimento, porque entre os historiadores, é como você disse, existe um repúdio muito grande, mas uma ignorância muito grande, né, do que é, do que significou, do que está escrito, do que essa teoria da evolução ou da seleção natural possam significar. E, na verdade, à medida que eu fui ler obras de autores quase de divulgação científica, né, que é o Ernest Mayr, o Stephen Jay Gould, mas que são grandes biólogos, né, mas ali o trabalho, são grandes biólogos, né, pessoas importantes, mas que, digamos assim, trazem ao leigo, né, um conhecimento sobre os temas. Não é um conhecimento especializado, não é digamos, uma pesquisa da área, mas que trazem uma explicação simples, mas ao mesmo tempo complexa do que isso significa. E eu confesso que eu fiquei extremamente impressionada, né, com digamos assim, com o vigor desse debate. E como que havia essas portas de comunicação entre, por exemplo, o não determinismo, o não essencialismo, a questão da criação, que está presente nos dois. Hoje, por exemplo, eu estava comparando um autor muito caro aos historiadores, que é o Castoriadis. Quando ele fala do que é criação no tempo, ele faz um texto sobre tempo e criação, e ele vai falar da criação como algo que surge. Eu estava comparando o que ele diz como criação do que o Mayr. Vocês falam, porque ele é alemão, é Mayr mesmo, né? Porque nos Estados Unidos eles falam sempre Mayr. Mas como ele tem um sobrenome alemão. E o Castoriadis fala o seguinte: olha, o novo não é nem o imprevisível, porque numa roleta você joga um número e ele é imprevisível e aquilo não é novo, né? Não é repetição trivial de uma forma. Mas uma coisa é nova com a deposição de uma forma que não seja produzível nem dedutível do que existia antes. Quando uma coisa é nova, ela é posição de novas determinações, né? Ela é uma criação, mas ela não é uma criação do nada, porque ela não é uma criação fora da história. Então é uma criação que se dá em condições históricas, né? Ela não é causada nem determinada pelas condições, mas ela surge no diálogo a essas condições. Ela surge em resposta a essas condições, ela surge no jogo dessas condições. Então ele dá o exemplo da democracia grega, ou ele dá o exemplo, por exemplo, da revolta húngara em 56, né? Como que ali surge um novo, como que é colocado coisas que não estavam determinadas. E às vezes, nem tudo é novo, porque existe uma sociedade instituinte sobre uma sociedade instituída. E quando eu comparo, e esse é um autor muito caro aos historiadores, quando eu comparo, por exemplo, com o que o Mayr me fala que é criação. A criação para o Mayr é uma novidade genuína produtiva, são características qualitativamente diferentes de tudo que já existia e que surge imprevisível antes de sua emergência. Então, o que eu noto é que existe um paralelo de forma de raciocinar, né? Então, por isso que eu acho que é um diálogo importante, né? Por isso até que eu resolvi fazer esse texto, para fazer um exercício desse diálogo. Agora, são perigos muito grandes que advêm daí, né? E, por exemplo, quando eu cito Marx, mais pelo fato de que, por exemplo, hoje as pessoas, ninguém nega que mesmo sendo alguém que lida com desenvolvimento, com uma história como teleologia, Marx foi um pensador intelectual para a área do saber sobre os homens muito importante, né? O que eu quis falar com o exemplo é o seguinte: a rejeição que nós temos hoje, nós historiadores, não existiu em outros pensadores da área que pensaram sobre o homem e que são considerados pensadores com os problemas ou com os limites que eles possam ter por ter vivido no século XIX, nas condições em que eles criaram um pensamento, né? Que foi renovador, que é importante ainda, é importante para nós ainda, né? Por exemplo, nós temos agora uma seleção para o mestrado e doutorado em História, e Marx faz parte da biblioteca. Nós continuamos lendo Marx, ele ainda nos diz muitas coisas, né? Então seria mais essa questão de que, na verdade, existem aí coisas semelhantes, né, dentro da forma de um biólogo e de um historiador raciocinar, e que fazem com que talvez isso seja uma forma de quebrar a absoluta ignorância dos historiadores sobre a biologia, porque os historiadores, eles são
Desde 1929, Marc Bloch e Febre fazem lá o editorial dos análises, fala, nós vamos estudar química, nós vamos estudar a química das espadas, a antropologia, a geografia, nós vamos destruir as gavetas, nós vamos quebrar os muros, mas ninguém falou da biologia, né? Quer dizer, é um muro ainda intransponível para nós, né? Por que não olhar do outro lado, né? Agora, são os riscos da aplicação, porque as aplicações podem ter resultados medonhos, né, e já tiveram, né, mas ao mesmo tempo, por exemplo, muitas vezes os historiadores foram muito insensíveis para estudar determinados fenômenos. Por exemplo, estudar o Museu Paulista na fase biológica, a proposta do Museu de Moluscos. Então, há críticas que colocam a proposta do Museu de Moluscos que o von Hering queria criar como uma piada, né? E, na verdade, era um projeto científico importantíssimo, né? E pela ignorância não se é capaz de ver isso. Então, eu acho que a questão de formar um historiador que tenha também essa capacidade de olhar o muro, por trás do muro, e ver as possibilidades de diálogo. Quanto à questão do movimento, Eliana, ela é essencial na história, né? E eu creio firmemente que a chave para se pensar isso é a criação, né? A criação que esse tempo histórico coloca, né, como um surgimento de coisas novas, dentro, certamente, de condições históricas, mas que não são condições determinantes, né? Ou a gente pensasse nessa que o Castoriadis fala, são condições aí nas quais, dentro do jogo histórico, a criação se faz, né? Eu penso no livro do Ivan Domingues também, que ele fala de uma causalidade soft, né? Ele até se opõe ao Castoriadis, mas eu acho que ele, na verdade, eu não acredito que o Castoriadis fala que tudo é novo o tempo todo, que existe a sociedade instituída, né? Mas essa causalidade soft, essas condições nas quais a criação se faz num jogo da história, né? Nesse ponto, esse movimento da criação, né? Quer dizer, a criação que vigora a sociedade, que revigora essa sociedade, que faz com que haja transformação e que seja possível colocar, né? Eu falei da boa nova que a história traz, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu acho que a história tem várias boas notícias, né? E essa indeterminação, essa possibilidade de se criar o que não existe e o que não está dado, né? Eu acho que é uma boa nova da história, que faz com que a história possa ser um alento muito grande, porque ela promete o movimento, né? E não exatamente apenas o que a gente tem. Então, acho que essa promessa do movimento, ela é uma boa notícia da história, né? Então, seria um diálogo aí. Em relação à questão do particular e a relação do... Não sei se eu te respondi, Eliana. Respondi? Em relação a essa questão do particular e do universal, que tanto o Zé Raimundo quanto o Takahashi tocaram, a história não lida com leis universais, certamente, né? Eu não tenho certeza que a história é uma ciência, sabe? A gente estuda isso desde o básico, quando a gente é historiador. Eu não tenho essa certeza, né? Eu teria muita dificuldade em afirmar a história com ciência. Mas como conhecimento, e um conhecimento importante, necessário, essencial, né? Eu acredito firmemente nisso, já que eu dedico a vida ao estudo da história. Provavelmente, né, essas ferramentas que as outras disciplinas possam dar, e disciplinas que conseguem mais tranquilidade se colocar em consciência, né? Eu creio que o historiador é muito disposto a lidar com essas ferramentas, mas sempre visando esse estudo das sociedades, no que elas têm de específico, no que elas têm de particular, no que elas têm de histórico, né? Pelo menos é o que hoje pensam os historiadores, né? Essa questão de tentar pensar a singularidade da história. Eu creio que essa necessidade, essa vontade de pensar a singularidade história vai de encontro a um papel transformador que é atribuído à mesma história na atualidade, né? A história é muito ligada ao presente, né? E à transformação, ao movimento, à criação. Então eu creio que a utilização dessas ferramentas, elas têm que se fazer com cuidado, porque ela não vai lidar com generalidades e ela vai, digamos, auxiliar o entendimento, a compreensão, essas narrativas históricas do que é particular, né?